Bom dia, amados! Tudo bem com vocês? A aula de hoje, gente, é sobre o uso da vírgula. Aí nós temos 5 regras básicas e práticas, tá certo? E aí a gente vai de passo a passo para vocês saberem, certo? Ao momento exato que deverá ser empregado a vírgula, tá certo? E tem situações que vocês não podem estar empregando a vírgula, ok? Nós vamos agora para o passo 1, tá? Não separa o sujeito do verbo e nem os seus complementos. Ou seja, você não poderá, gente, empregar a vírgula para separar o sujeito do verbo, tá certo? E nem dos complementos, nem dos seus complementos, tá ok? Na frase, gente, ela é constituída por um sujeito, depois do sujeito, se tiver na ordem direta, vai vir o verbo, e depois desse verbo vai vir os complementos, tá certo? E esses complementos verbais, tanto pode ser objeto direto e objeto indireto. E aí você jamais poderá empregar a vírgula para separar o sujeito do verbo, certo? E também você não vai separar, né, o verbo dos seus complementos. Você não vai empregar a vírgula, tá certo? Jamais, ok? Por exemplo, eu digo assim, gente, eu irei muito bem na redação, tá certo? Quem é o sujeito? Aí você faz a pergunta ao verbo. Quem foi bem muito na redação? Aí você vai responder, eu. Eu será o sujeito. Então, gente, depois do sujeito vai vir o verbo. Você não vai empregar a vírgula para separar o sujeito do verbo. Jamais. Tá certo? Aí, assim, pessoal, que acontece de você estar empregando a vírgula, né? Pode acontecer algum aluno, né, achar que deve ser empregada a vírgula, né, para separar o sujeito do verbo. Aí eu digo assim, eu, vírgula, irei, jamais. Jamais eu vou pôr esta vírgula para separar o sujeito do verbo. E também, depois do verbo, vem seus complementos, né, que eu já falei para vocês, que os complementos verbais nós temos o objeto direto e nós temos o objeto indireto. Quando é que eu vou ter um objeto direto, gente? O objeto direto, gente, é um complemento verbal, certo? Porque tem algumas vezes o verbo vai precisar de complemento, tá ok? Quando o verbo precisa de complemento, ou esse complemento será chamado de objeto direto ou vai ser chamado de objeto indireto. E o objeto direto, gente, é quando ele é um complemento verbal sem a presença da preposição, tá certo? Por exemplo, eu digo assim, Joaquim, deixa eu ver aqui, come banana. Quem come banana? Joaquim. Joaquim é sujeito. E aí eu faço a pergunta ao verbo para descobrir quem é o seu complemento verbal. Aí eu faço outra pergunta. Come o quê? Aí você vai responder, banana. Banana será o complemento verbal. E aí você percebeu que não tem a presença de quê, gente? Não terá a presença da preposição, tá certo? Então, banana nós vamos chamar de objeto direto, tá certo? Nós temos o sujeito, né? Joaquim comeu banana. Eu não vou empregar a vírgula depois de Joaquim, depois do sujeito, para separar o sujeito do verbo. Jamais eu deverei fazer isso. E também eu não posso separar o verbo dos seus complementos. Eu não poderei colocar a vírgula depois do verbo, tá certo? Joaquim comeu banana, eu colocar comeu, vírgula, banana. Isso aí é inaceitável. Jamais vocês devem fazer essa colocação, tá ok?